eu não estou satisfeito. Cara, você pode não estar satisfeito, mas a humanidade te quer, a humanidade precisa de você, a sociedade. Por exemplo, as pessoas que trabalham dentro do balé. Do balé. O que é o balé? É o necrotério. Necrotério é o verdadeiro balé. Muita gente fala assim, balé, balé, cemitério. Gente, cemitério não é balé. Balé é lá dentro do necrotério. É lá onde a cobra pia e a coruja também. Tá? Lá dentro. Ali dentro. Então, existe aquelas pessoas, vocês já entraram dentro de um balé? Dentro de um balé? As pessoas ali, então, tem aqueles serviçais, os auxiliares, que dão banho nos corpos, eles fazem aquilo com a maior naturalidade, limpa aquilo, né, preparando os corpos para serem uns embalsamados e outros que vão lá para estudo, para as universidades, enfim. É uma função terrível, não é? Mas que é agradável à sociedade, porque quando sai dali, sai tudo muito bem arrumadinho, tudo bonitinho, né? Com talco, maquiado e tal. Ninguém diz que o cara, né, era tão feroz quando era em vida, né? Quer dizer, tenta melhorar a aparência da morte. Então, gente, são essas situações que devem ser avaliadas. Porque tem gente que exerce, poxa, eu sou um motorista de ônibus, cara, ralo pra caramba. Aí o cara, mas é a sua função, é a sua vida. Então, o que tem que ser trabalhado é a maneira como você tem que encarar essa situação, a sua profissão, seja de motorista, seja de auxiliar do balé, seja coveiro, enfim, qualquer situação, não é verdade? Porque nem todo mundo nasceu, digamos assim, predestinado para ser presidente da República, para ser um Lula da vida, né, para ser um presidente de um banco, para ser um Hermílio de Moraes, né, o dono aí do maior complexo industrial, para ser um Eike Batista da vida, né? Enfim, cada um tem que se conformar com aquilo. Claro, sempre com o direito de buscar o seu lugar a sol, porque tudo nos é lícito, tudo nos é permitido, né? Muito bem. Então, voltando ao Ibauri, então o Ibauri tem essas considerações que ninguém nunca teve o trabalho de fazer e que eu estou fazendo agora. Então, a necessidade do Ibauri se tornou uma tradição, se tornou recorrente. Vamos fazer, mas vamos obedecer aqui o respeito, porque não adianta fazer um Ibauri e o indivíduo daqui a 7 meses sumir e desaparecer. Então, minha casa é depósito, minha casa de santo é depósito de Ibauri? Não é depósito de Ibauri. O cara vai chegar aqui, vai fazer 7 meses e volta. Vamos fazer um reforço. E vai me trazer notícia também da sua vida, o que aconteceu, para que eu então abra aquela tabela de prosperidade dele e veja, para eu descobrir a partir dali qual o tipo de Ori e Nu. Mas o que eu ouço, mesmo aqui nessa rádio, o que eu ouço, se você tiver, o cara já sabe, sentou na mesa, já sabe que o cara tem um Ori ruim. Tenha paciência. Tenha paciência. O médico, que é um médico, ele vai fazer anamnese, você vai fazer um raio-x, você vai fazer um exame de sangue, colesterol, HLD, não sei mais o que, é tanta coisa que ficava maluco, né? E quantas das vezes você leva aquilo tudo e o médico ainda vai encontrar, abre o livrinho lá para encontrar o remédio para ver se tu fica curado, e muitas das vezes não fica curado. Você imagina nós, né, que lidamos com o espiritual, com a força mediúnica da natureza. Não é assim. Então, quer dizer, existe todo um acompanhamento, existe todo um iter, todo um caminho que deve ser obedecido. Então, é contra essa singelização, é contra essa simplicização, essa simplicidade, esse caráter de simplicidade, é que as pessoas impõem a esses conceitos doutrinários afro-espíritas brasileiros, é que eu me ressurjo, me insurjo, porque não é assim. Porque não é se vulgarizando a nossa religião é que a gente vai conseguir encher as nossas casas. A coisa funciona dessa maneira, eu tenho certeza. E ainda dentro dessa esteira, mas a mãe Rose queria falar alguma coisa? Não, depois eu falo. Ainda dentro dessa esteira aqui, já um outro comentário que eu quero fazer, destoa um pouco dessa abordagem que eu estou fazendo aqui. Mas isso eu quero até discutir com a mãe Rosa. Hoje eu recebi o e-mail de uma ouvinte do programa que já é feita de orixá. Ela é aqui de Mesquita e ela me pergunta o seguinte: Doutor João, eu sou feita no santo, numa casa aqui em Mesquita, não disse o nome, né? E quando da minha feitura, os atos que antecedem a minha feitura, todos aqueles ebós externos, tipo ebó de água, ebó de água doce, ebó de água salgada, ebó de cachoeira do mar, né, de água salgada, ebó onilê, ebó de cemitério e outros, são 7 ebós, né? Esses ebós não foram feitos nenhum na rua, foram feitos todo em casa dentro do terreiro. E ela hoje,
muitas das vezes, ela indo na casa de santo, aqui, acolá, hoje ela está sendo questionada sobre isso. E ela ouve muitas coisas contrárias a esse comportamento. E nessa casa que ela está, é comum os seus zeladores fazerem isso com outras pessoas, né? E isso está mexendo com a psique dessa pessoa. Então ela pergunta, isso está certo, isso está errado, tá? Então, o nome dela é Rita, Rita de Souza. Ô Rita, ouça bem, tá? Antes de você me perguntar para mim se isso está certo, se está errado, você tem que perguntar primeiro a si mesma. A si mesmo. Você tem que fazer uma análise, uma avaliação da sua vida pós-feitura de santo. O que melhorou na sua vida? O que você resolveu ao longo da sua vida de feitura de santo? É isso que você tem que questionar. Você esquece, deixa de lado os comentários, porque os comentários são os mais ruins possíveis. Então você tenta descobrir o que melhorou na sua vida. Para que então, depois você procure, para que você possa procurar então, exteriormente, tá, resposta para essas suas perguntas, né? Mas a gente vai falar melhor sobre isso. Eu vou fazer aqui umas considerações com a mãe Rose, que é uma pessoa tão antiga quanto eu, e ela vai falar do alto da sua sabedoria um pouco sobre essa situação. Mãe Rose, a questão aqui, conforme a senhora ouviu, é uma questão de feitura dentro de um barracão em que os zeladores não teriam obedecido, digamos assim, aquela regra dos ebóis externos, mata, cachoeira, praia, cemitério, né? E a pessoa hoje se sente, sempre surge comentários, se sente assodada, pessoas dizendo que está errado e tal. Então vamos tentar ajudá-la de que forma? Mas gostaria de ouvir a sua opinião a esse respeito. O meu boa noite a todos. Peço a bênção aos mais velhos e aos mais novos também. Bom, eu vou falar dentro da minha religião. Aquilo que eu vi, aquilo que eu vou poder falar. Que a senhora faz, né? Que a senhora viu, que a senhora faz. Que eu vi, o que eu faço, certo, da maneira que eu faço, eu não vou poder falar tudo. Certo. Eu não gosto da Orô, né? Mas, se ela fez da maneira que ela disse, foi tudo feito dentro do barracão, na minha nação, na minha religião, não seria certo e não estaria certo. Por quê? Pela seguinte maneira, né? Se Orixá pediu na cachoeira, terá que ser na cachoeira. Se Orixá pediu na boca da mata, terá que ser na boca da mata. Se o Orixá pediu dentro da mata, lá dentro da Mata Virgem, terá que ser dentro da Mata Virgem. Pediu no mar, terá que ser no mar. Pediu na Pororoca, tem que ser lá na Pororoca. Nem que tenha que tomar o barco, uma lancha ou uma outra condução para chegar até a Pororoca. Mas tem que ser, que existe também. Se é dentro do cemitério, vamos começar por fora. É na porta? É do lado? É nos fundos? É dentro? Na primeira, encruza? Na terceira, na sétima, encruza? De que lado? Do esquerdo, do direito? Tudo isto são grandes fundamentos que o Orixá falou, que o Orixá pediu. Fundamento muito grande para que amanhã a pessoa que foi feita não venha sofrer as consequências, porque vai sofrer, vai acontecer. Então, se é no cruzeiro, dentro do cemitério, é na frente, é do lado direito, é do lado esquerdo, é atrás, é para quem?
por aí. Depois do cruzeiro, em uma catatumba nova, em uma catatumba velha, velha mesmo. Porque tem entidades que querem numa catatumba nova, tem entidades que querem em uma catatumba velha. Que querem, obrigada, em uma catatumba velha ou em uma nova. Isso aí eles irão dizer, né? Na primeira, em Cruza, depois daquela do cruzeiro. Na terceira, na sétima e por aí afora. Tudo tem fundamento. Se não for na minha nação, como eu fui feita, se não for feita assim, não adianta. Porque a pessoa que foi feita dentro de casa, ela, voltando a falar, ela vai ser prejudicada. Por aí, na minha nação. Bem, como você está vendo Pode aí, perguntar. Rita, tá? E todos os nossos ouvintes, nós estamos falando aqui de temas realmente assaz interessantes para todos nós que militamos dentro da religião afro-espírita brasileira. Tá? Evidente que a Mãe Rose, assim como nós somos do tambor de Mina, e o tambor de Mina ele é essencialmente natureza, né? Nós cultuamos as forças divinizadas junto à natureza. Então, normalmente, a gente procura fazer isso dessa maneira, dê o que der. Mas tem algumas considerações, minha mãe, com a devida vênia, com cessa vênia, que a senhora me merece, que nós devemos levar em consideração. Nós sabemos que, nos dias atuais, o candomblé no Brasil, o Brasil cresceu muito, inchou muito. E o Brasil se urbanizou. Muita gente fala assim, eu moro em Nova Iguaçu, é roça. Não, gente, não é mais roça. Dependendo do local em Nova Iguaçu, Caxias, por exemplo, não tem mais nada roça, é tudo urbanizado. Então nós vivemos uma época de muita violência, de muito perigo, sair à noite, sair durante o dia, ir para cachoeira, né? Ir para cemitério, então, nem se fala. Existem zeladores aí que têm verdadeiras ojerizas de falar em cemitério. Tem alguns até que extrapolam. Fazer o que no cemitério? Eu não diria ojeriza. E sim medo, porque quantas vezes nós já fomos, não só no cemitério. Lembre daquela vez da porta da fábrica? Quantos saíram de metralhadora? Vieram, assistiram com todo respeito, esperou que nós terminássemos, nós terminamos, ele pediu, eles eram vários, por isso eu os respeito. Não faço apologia, mas os respeito. É a vida deles, é a vida deles. Ainda pediram o quê? Proteção para nós. Correto. Ainda que não fosse para o seu algum, eles pediriam do mesmo jeito. A palavra é sua. Com certeza. Isso aqui foi um ato que nós estávamos uma vez arranhando um trabalho de uma encruzilhada e nós chegamos próximo a uma fábrica. Encruzilhada é melhor que encontrei, era meia-noite, tem que colocar. Era um prédio abandonado. Então nós chegamos ali, começamos a arriar as coisas e de repente nós fomos cercados por um grupo de homens armados, né? Depois viemos, e também nós não deixamos a bola cair, né? Fizemos tudo lá, acendemos as velas, colocamos tudo. Nem poderia deixar e nem pode. Demos os banhos que tinha que ser dado em quem de direito, sacrificamos os animais que tinham que ser ofertados e tudo. Fizemos uma mesa bonita para Exu, né? E aquelas pessoas, depois eles se aproximaram e pediram licença, né? Alguns deram dobá, se ajoelharam e tudo, e pediram para que nós pedíssemos a eles também, porque eles estavam numa situação irregular. Quer dizer, era um local de encontro de criminosos, de delinquentes. Não, né? É a vida deles. É a vida deles. Você deu para entender? Mas a gente, quando sai de casa para fazer isso, nós temos que estar preparados para encontrar esse tipo de coisa, e nós temos que estar também, acima de tudo, protegidos. Então essas pessoas dizem assim, eu tenho pavor, tenho verdadeiro ojeriza de ir no cemitério, não é porque ele tem medo que lá vai encontrar assombração, porque se tu conversar com um coveiro, eu conversei com um coveiro uma vez, doutor, eu nunca vi uma assombração na minha vida, já dormi em cima de sepultura, já dormi em cima de caixão, nunca ninguém veio puxar a minha perna, nunca. Então isso aí é muito sintomático, né? Então o que acontece? A pessoa tem que ter ordem naquilo que faça.
Então, voltando à questão da Rita. Então, Rita, é o seguinte, quando o candomblé se urbanizou, então tem todos esses motivos, todas essas circunstâncias,